Oi, pessoal. Hoje eu vou falar sobre como a pedagogia de Paulo Freire é ancorada em um projeto revolucionário e como a própria estrutura da sua obra, seus conceitos, suas técnicas, suas metas se organizam entre o antes e depois da Revolução Comunista. Desde seu trabalho inicial na alfabetização de adultos até seus últimos escritos, palestras, entrevistas, tudo que Paulo Freire propôs tem como referência a revolução. A revolução é tão importante no seu projeto pedagógico de transformação social, como ele chamava, que ele o divide em duas etapas históricas, que correspondem a duas estratégias complementares, de ação cultural e revolução cultural. E o que separa essas estratégias é justamente a ocorrência da Revolução Comunista. A primeira etapa é a ação cultural, que consiste da preparação gradual das massas para a revolução, não apenas por meio da educação, mas também por outros aspectos da vida cultural da sociedade. O foco de Freire era a educação, mas essa era apenas uma das frentes de atuação dentro de uma estratégia mais ampla de penetração e dominação cultural. Na verdade, a ação pedagógica de Paulo Freire buscava atacar dois problemas ao mesmo tempo. Por um lado, servia para essa preparação psicológica. Por outro, ela minava a capacidade de resistência da sociedade ao projeto revolucionário, ao enfraquecer a transmissão dos valores e tradições como eles existem na sociedade, que eram transmitidos pela educação tradicional. Para o Paulo Freire, colaborar com a educação tradicional ou burguesa, que era toda a educação não freiriana, era colaborar com a continuidade da sociedade que ele queria ver destruída, substituída por uma sociedade comunista socialista, utópica. Então, a ação cultural ela tem um caráter subversivo, não contra um governo específico, mas contra todo o edifício civilizacional existente, que Freire julgava opressor e incorrigível. É uma visão marxista do mundo e da história, né, da sociedade. Para conduzir a sociedade até a revolução, o Freire prescreve certas estratégias, ferramentas para um trabalho de conscientização das massas, dos alunos, por meio da educação e outros mecanismos culturais. E por conscientização, ele via o resultado do processo educativo que tornava a pessoa detentora de uma visão de mundo progressista. Esse projeto buscava abarcar toda a cultura, não apenas a educação. Apenas o Paulo Freire, ele focava a especialização, a área de trabalho dele era a educação, mas o projeto é mais amplo. E o Paulo Freire, em paralelo, ele estimulava os convertidos a militar pela causa, especialmente professores. Eu vou citar aqui uma passagem de Paulo Freire. De quem é essa tarefa de denunciar a ideologia dominante e sua reprodução? É do professor, cujo sonho político é a favor da libertação. Libertação, para Freire, era a Revolução Comunista. A liberdade só existia, de fato, depois da Revolução. Liberdade verdadeira. Então, ele defende não só a militância em nível pessoal, mas que ela devia estar integrada a uma estratégia de ocupação de espaços de inspiração gramsciana. Embora ele não cite muito Gramsci na obra dele, o trabalho dele tem uma grande inspiração gramsciana. Vou citar de novo outra passagem de Paulo Freire. Cabe àqueles cujo sonho político é reinventar a sociedade ocupar o espaço das escolas, o espaço institucional, para desvendar a realidade que está sendo ocultada pela ideologia dominante, pelo currículo dominante. E a conciliação da militância individual com a estratégia de ocupação de espaços deve ser apoiada pelo que o Paulo Freire, ou podia ser apoiada pelo que o Paulo Freire chamava de mapa ideológico. Isso era uma técnica específica que ele dava para os professores no ambiente escolar para se coordenar na campanha de conscientização, nos trabalhos de conscientização. Ele dizia que os professores, eu vou citar novamente, os professores devem conhecer os diferentes departamentos da faculdade, o diretor da faculdade, sua abordagem, sua compreensão do mundo, sua posição ideológica, sua opção. Precisamos conhecer os professores dos diferentes departamentos, é uma espécie de pesquisa. Chamo isso de fazer um mapa ideológico da instituição. Assim começamos a conhecer as pessoas com quem podemos contar. Ao recomendar esse mapeamento ideológico da instituição, que ele chamava de mapa ideológico, ele esclarecia ao professor, abre aspas, você tem que saber com quem pode contar e contra quem tem que lutar. Na medida em que você saiba isso, mais ou menos, pode começar a estar com e não estar só. A sensação de não estar só diminui o medo. Fecha aspas. Esses são apenas alguns casos, exemplos em que Paulo Freire orienta o professor
sobre como atuar dentro de sala de aula, dentro da escola, para tentar converter os alunos, tentar doutrinar os alunos em sua ideologia. Mas há muitos outros exemplos, inclusive tem um livro que ele trata especificamente de instruções aos professores, chamado eh, Professora Sim, Tia Não, mas aí em muitos outros livros ele trata desse tema. A parte importante do projeto é capacitar o professor militante a atuar dentro da sala de aula. E o que é a revolução cultural? Uma vez tomado o poder por qualquer meio, seja pela revolução violenta, seja pela revolução gradual progressista, a ação cultural se transforma imediatamente em revolução cultural. E o objetivo deixa de ser a subversão da ordem vigente, naturalmente, e passa a ser a defesa do Estado comunista. Paulo Freire dizia: na nova sociedade, o processo revolucionário se transforma em revolução cultural. E cito ainda Paulo Freire. Vamos esclarecer as razões por que vimos falando de ação cultural e revolução cultural como momentos distintos no processo revolucionário. Em primeiro lugar, a ação cultural para a liberdade é realizada em oposição à elite dominante no poder, ao passo que a revolução cultural acontece em harmonia com o regime revolucionário. E para isso são incorporadas novas tarefas que têm por objetivo extirpar qualquer traço da cultura antiga e consolidar a revolução e criar o que ele chama de novo homem socialista. Na verdade, o termo era usado já pelos soviéticos para descrever o novo homem socialista que eles buscavam criar. Então, novamente falando, citando Freire, depois que a realidade revolucionária é inaugurada, a conscientização continua a ser indispensável. Ela é um instrumento para expelir os mitos culturais que permaneceram nas pessoas, apesar da nova realidade. E ele explica: o homem novo e a mulher nova não aparecem por acaso. O homem novo e a mulher nova vão nascendo na prática da reconstrução revolucionária da sociedade. Em suma, o que o Freire propõe é um processo de preparação cultural das massas para conduzir a sociedade a uma revolução comunista, em que será instalada a ditadura do proletariado. Isso formalmente, aparentemente, não está em desacordo com aquilo que ele declara sobre defender liberdade, democracia, etc. Mas apenas formalmente, porque para ele, liberdade e democracia têm um sentido diferente daquele que tem para a maior parte das pessoas. Para Paulo Freire, a verdadeira liberdade é impossível antes da revolução, porque a sociedade capitalista não só oprime as pessoas, como ela é desenhada para manter as pessoas oprimidas. E a democracia burguesa, assim como era para Lenin, para Freire, ela é uma farsa, uma ilusão, sendo que a única e verdadeira democracia é aquela que é alcançada, conquistada depois de feita a Revolução Comunista. É isso por hoje. Um abraço.